Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Então, a gente está aqui, somos alunos do terceiro semestre de fisioterapia da Univar. Nós estamos participando de um projeto onde será feita uma sequência de podcasts, buscando sempre o cuidado e a prevenção da saúde da nossa população. Hoje será feito o segundo episódio dessa sequência. Nós temos dois convidados especiais hoje, a professora Daniela Guedes, professor Bruno Luchetti. São fisioterapeutas e irão falar um pouquinho da formação deles. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Daniela, sou fisioterapeuta, sou docente aqui na Univar, nas disciplinas de respiratória, terapia intensiva, e fui convidada pelas meninas para participar. Eu sou especialista em traumato-ortopedia e o método Pilates também, e eu espero somar aqui hoje para esse grande momento de aprendizado. Pessoal, eu sou o professor Bruno, estou como docente aqui na Univar, né? Eu sou fisioterapeuta, também tenho licenciatura em biologia e eu tenho mestrado em patologia experimental, também com ênfase também na parte de imunologia, e o meu doutorado foi na área de fisiologia, né? Mais precisamente a área de fisiologia, focado na fisiologia cardiovascular. O professor Bruno, né, a professora Daniela já se apresentaram. Então, vamos lá, Sabrina. O que é um cigarro eletrônico? Fala um pouquinho para nós sobre a regulamentação, se é regulamentado ou não aqui no nosso país. Sim. Então, gente, o tema desse podcast agora é o uso de cigarro eletrônico e vamos contar um pouco da história dele. Ele surgiu em 2007, né? Ele começo da comercialização dele foi internacional, mas acabou ganhando muita força no Brasil durante a pandemia, né? Porque ele, como se diz, ele é considerado mais saudável e as pessoas acreditam que ele é mais saudável. Eles começaram a fumar muito ele durante a pandemia. Ele não é regulamentado no Brasil, ele é proibido a venda dele no Brasil, só que ocorre ilegalmente. Então, gente, uma pergunta para vocês. Ele é mesmo mais saudável? Começar? Olha, não há evidências científicas para comprovarem isso. Ele foi criado com esse intuito, né, de cessar o tabagismo e de possivelmente não ter tantas substâncias tóxicas como o cigarro convencional. Só que na prática não é bem isso que acontece. Quando a gente for desmistificar todas as substâncias que tem no cigarro eletrônico, a gente vai perceber que a letalidade dele também existe. É isso mesmo, né? Apesar dos fabricantes, né, colocarem substâncias que, na sua formulação, com o uso original daquelas substâncias, né, que são até liberadas pela Anvisa, que são glicerina vegetal, né, a própria você lembra o nome? Sim, é propilenoglicol. Propilenoglicol, né? Quando essas substâncias elas são aquecidas ali junto com a nicotina, ela libera uma série de substâncias tóxicas, né? Sim. Que acabam levando até as chances de ter câncer até vezes maiores do que o uso do cigarro convencional, cigarro tradicional, né? Além do que esse ainda não tem muitos estudos a longo prazo ainda, como que é algo que vocês mesmos disseram, né? Começou a ser utilizado há pouco tempo, ainda necessita ainda por isso que é proibido pela Anvisa, né? Desde 2009, ela proibiu a venda, a comercialização e a propaganda uso desses cigarros, sim, porque não tem nenhuma evidência científica mostrando que ele é mais seguro ou cause menos danos do que um cigarro convencional. E as pessoas realmente acreditam, né, que eles sejam saudáveis. Sim. Não tem a fumaça, né, do convencional, tem aromas. Sim. Então, muitos acreditam que não faça mal. Por que vocês acham que eles realmente acreditam que não faz tão mal igual o cigarro convencional? Bom, primeiro a gente pode pensar assim, que foi criado no intuito de até mesmo não ser armazenado tanta nicotina. Existem os que têm nicotina, certo? E existem os que não têm. Só que essa questão ela ainda é muito contraditória. Porque já existem vários estudos que eles pegaram vários cigarros eletrônicos para fazer um controle de quanto nicotina que tinham ali.
Teve cigarros eletrônicos, né, obviamente, que tinham nicotinas, e aqueles descritos que não tinham nicotina tinham, certo? Então, ainda não está tendo um controle relacionado a isso. Eles não deixam no rótulo o que está escrito, o rótulo que fica ali no controle do cigarro, né? Eles não deixam explícito ali o que contém de fato. E ainda assim, existe uma forte campanha lá em São Paulo, inclusive, acerca disso, falando que tem muitos cigarros que estão trazendo que não tem nicotina, mas que tem nicotina na sua composição. Então é muito controverso isso. A própria proibição da venda, né? Então, por ser proibida a venda, não existe nenhuma regulamentação no Brasil sobre acerca da qualidade desses cigarros. Né? Então, você tem até casos aí de cigarros explodindo, causando lesões ali por explosão, porque tem uma bateria de lítio, que como um celular também pode explodir. Você tem também a questão do próprio aparelho, que é feito, às vezes, numa case ali de metal, e que, às vezes, durante o aquecimento em altas temperaturas, né, para poder você gerar aquele vapor, ele libera metais tóxicos, né, até metais radioativos ali, alguns deles acabam, quando a pessoa aspira aquele vapor do cigarro eletrônico, né, e você, como que você é proibido, você não tem nenhuma regulamentação, então as pessoas fazem cigarro, assim, de maneira clandestina, de qualquer maneira, sem nenhum controle de qualidade. E, assim, tem mais um adendo, né? Falam que ele é utilizado para cessar o tabagismo. Só que existem estudos que demonstram que, além do cigarro eletrônico, a pessoa passa a usar também o cigarro convencional. Sim, usuários fazer o uso dos dois. Usuários de cigarro eletrônico, principalmente aqueles que começam ali na adolescência, né? Existe uma chance muito maior deles se tornarem fumantes de cigarro tradicional quando chegarem na vida adulta, muito maior, né? Chega de 3 a 4 vezes maior a chance dessas pessoas fazerem uso de cigarro tradicional na vida adulta. Até porque é um produto atrativo, né? Chama atenção, não tem aquele gosto forte, né? É aroma de morango, gosto de morango, gosto de baunilha, de melancia, né? Isso já nos demonstra que a campanha publicitária do tabaco é fortíssima. Quem que eles querem? Eles querem o público jovem, eles querem os adolescentes, certo? Com aquele intuito de tipo, não tem cheiro de cigarro, não tem cheiro de fumaça no seu corpo, tem cheiro doce, é gostoso, é bom ficar num ambiente onde tem esse cheiro. É o que muitos amigos meus dizem por aí, né? Que é bom ficar num ambiente onde você tem aquele cheiro de essência gostoso, de baunilha, de morango, né? Atrativo. Então, isso demonstra a forte publicitária por trás disso, toda a maquiação das grandes empresas, grandes indústrias de cigarro para tentar conseguir uma demanda maior de fumantes. Isso. E vamos falar um pouquinho agora do efeito, né, da nicotina. Professor Bruno, o senhor pode falar para nós um pouquinho como que a nicotina atua no nosso sistema nervoso, né? Causa toda a dependência. A nicotina, né, ela é a substância mais famosa ali do tabaco, né? E ela é a substância que realmente traz o principal efeito lá do cigarro, né? Que é aquela sensação de tranquilidade, sensação de estar mais calmo, sensação de bem-estar, né? E ela é a molécula que realmente ela está diretamente relacionada com o vício do cigarro, né? Com a dependência química, né? Então, a nicotina ela é considerada uma das substâncias mais viciantes, vamos dizer assim, que existem disponíveis. Ela causa tanta dependência quanto cocaína, quanto heroína, quanto outros tipos de drogas bem mais pesadas, assim, vamos dizer assim, na questão ali social e na lei. E essa nicotina ela atua de que maneira? Né? No nosso sistema nervoso, né, os nossos neurônios eles se comunicam uns com os outros através de sinapses, né, sinapses químicas, que são sinais químicos entre um neurônio e o outro. Esses mensageiros químicos, né, eles se encontram ali o seu determinado receptor e geram um efeito no outro neurônio. A gente tem um neurotransmissor chamado acetilcolina que apresenta diversos efeitos ali no nosso sistema nervoso central, que está envolvido em várias funções. Está envolvido, por exemplo, na nossa contração muscular, está envolvido na geração de movimentos ali por várias áreas do nosso sistema. E essa acetilcolina, ela estimula a liberação de dopamina, que é aquele neurotransmissor que causa bem-estar, causa sensação de recompensa, né, que causa todos esses efeitos. E o que a nicotina faz?
A nicotina, ela engana esses receptores, porque ela se liga no mesmo receptor que a acetilcolina, e ao se ligar nesse mesmo receptor que a acetilcolina, ela gera esse efeito, né, de bem-estar, de tranquilidade, de recompensa, que as pessoas que são dependentes da nicotina relatam ao fazer uso do cigarro, né? E por esse motivo, né, por causar toda essa sensação, o que acaba acontecendo com o nosso organismo? Ele acaba causando uma sensação de dependência, ele aumenta a tolerância. O que significa aumentar a tolerância dessa nicotina? Uma vez que eu começo a fazer uso dela, eu começo a liberar a sensação de bem-estar, o meu corpo ele sempre vai querer sentir aquela sensação que ele sentiu, vamos dizer, quando eu comecei a iniciar o fumo com uma pequena quantidade, 1 cigarro, 2 cigarros, uma tragada de um amigo ali no cigarro eletrônico, nem comecei a fumar, aí você vai começar a criar uma tolerância. E o que vai fazer? Vai fazer com que você, na próxima vez, você vai querer usar uma dosagem maior daquela mesma substância. Então, em vez de você fumar 2 cigarros, você vai fumar 4, 5. Em vez de você dar 2 baforadas, você vai dar 10 baforadas. Você vai comprar o seu vape, o seu vape, o cigarro eletrônico, porque você vai querer sentir aquilo ali novamente. E aí que instaura a nicotina, né? Tem até estudos que mostram de que a cada 10 pessoas que começam a utilizar cigarros antes dos 16 anos, apenas uma tem sucesso em parar de fumar. Então é uma substância extremamente viciante que causa dependência. Sim. E existe, só complementando, existe um estudo, o Bruno falando da questão da adolescência, né? Que diz que ela meio que retarda a cognição de adolescentes. Eles vão ter uma dificuldade de concentração, uma dificuldade de criatividade, certo? Devido ao que, mais tarde, os efeitos da nicotina pode causar no cérebro deles. E a nicotina, ela é considerada uma das, o vício, né, do tabaco, gera muitas mortes. E incrível que a indústria cada vez mais vem renovando esse público. Então, ela adoece as pessoas, só que ela precisa renovar. Então, esse público-alvo são o quê? Os jovens. Adolescentes, né? Sim, os jovens, os adolescentes, né? São mais fáceis de manipular, né? Como se diz. Sim. Mais fácil de ir por influência, começar mais cedo. Sim. São várias questões que acarretam isso. São questões sociais, questões psicológicas, certo? Sociais, tipo, o meio que o jovem está inserido, tem outras pessoas que fumam e só ele não fuma, certo? É algo novo, é um vapor, eu quero usar também, eu quero experimentar. Aí ele está num ambiente onde outras pessoas pressionam ele. Se ele não fizer isso, ele não é adulto. Ele não está nessa transição de jovem para adulto, ele quer se sentir o herói, certo? Ele quer se sentir o adulto, além daquele grupo de pessoas. Então, é social, psicológico, né? Depois que ele sente que aquilo acaba com os problemas dele, tampa os buracos que ele tem no íntimo, certo? Existem estudos que trazem que o efeito do cigarro em si, no psicológico, é esse, de tapar problemas. Como se fosse o melhor amigo, né? Meu melhor amigo, eu vou esquecer meus problemas agora, vou esquecer aquela discussão que eu tive com a namorada, vou esquecer o meu desemprego, eu vou fumar, certo? E eles fumam o tempo todo, certo? Acaba de acordar, já acende um cigarro, depois do almoço tem que acender outro cigarro, vai conversar, tem que acender um cigarro, vai beber, tem que acender um cigarro. Se torna algo, como se diz, mecânico da pessoa. E são várias doenças, né, que estão relacionadas ao uso do tabaco. Doenças pulmonares, cardiovasculares, o câncer. Professora Daniela, em relação às doenças pulmonares, como que esses dispositivos eles agem, né, no nosso organismo, nos pulmões? Certo. O pulmão, ele é nosso intermediário entre o ar ambiente e o organismo, né? A gente realiza as trocas gasosas, a gente consome oxigênio, né, e exala dióxido de carbono através do pulmão, através dos alvéolos, eles que realizam essas trocas. Quando a gente inala essas partículas tóxicas, né, que são vindo microprocessadas, micropartículas pequenas, transformadas cada vez mais menores,
elas vão adentrar nas vias respiratórias, vão adentrar os alvéolos, que são aquelas bolsinhas nas ramificações dos brônquios, né, onde é realizada a hematose, as trocas gasosas. E envolto desses alvéolos nós temos uma teia sanguínea que chama capilares. É ali que é realizada a troca de oxigênio por dióxido de carbono. Quando essas micro partículas vinda do cigarro, vinda do DEF, né, que é o dispositivo eletrônico de fumo, elas são depositadas ali, o organismo começa um combate contra elas, uma inflamação geral. E essa inflamação ali nos alvéolos, nos capilares, elas trazem consequências seríssimas, porque elas começam a destruir esses canais sanguíneos. Destrói os canais sanguíneos, essa pequena teia de capilar de sangue, destroem também os alvéolos, inflama e vai destruindo também ali os brônquios, certo? Consequências devido a essas partículas de tóxicas vindas do cigarro. Aí seria o quê? A bronquite, né? Tudo que você pensar. Tudo que pensar. A bronquite, terrível, né? a bronquite ela é considerada uma inflamação brônquica, certo? O brônquio ele é um canal, um espaço ali onde passa o ar, o fluxo de ar. Ele se fecha, ele fica calibroso, ele fica cheio de muco, certo? Ele fica hipersecretivo, ele fica demasiado, ele fica mais espesso para a passagem desse ar. E os alvéolos, eles perdem a elasticidade deles, a retração elástica, eles se tornam abertos, né? O que nós chamamos de pulmão enfisematoso, enfisema pulmonar. Eles se tornam abertos, eles não conseguem mais ter aquela força de exalar o CO2 do nosso organismo, certo? Então, aí eu acabei de diferenciar para vocês a DPOC, que é a doença obstrutiva crônica, ocasionada principalmente pelo tabaco, e temos também a pneumonia limpoide. A pneumonia limpoide, ela é ocasionada pelo cigarro eletrônico. Por quê? Porque tem uma essência, um óleo ali, que se acumula nos alvéolos e esse alvéolo não consegue manter as trocas gasosas devido a esse óleo acumulado. E aí gera pneumonia. E esse paciente ele pode ter sérias complicações e ser levado a óbito devido a isso. Temos também a bronquite, posso também desencadear uma asma nesse paciente, certo? São as desordens respiratórias, assim, perigosas que eu posso considerar. E, infelizmente, muitos não têm cura, né? Como o enfisema, não tem cura. Não, uma vez a DPOC instalada, ela só tem controle. Mas esse paciente ele pode vir a viver anos com essa DPOC, pode vir que ela venha e exacerbe, leve esse paciente para uma UTI, para uma ventilação mecânica, devido a complicações que poderiam ter sido prevenidas. Ou seja, gente, não usem, né? Evitem. Até uma coisa que eu queria falar, né, é que um outro grande problema também do cigarro, que muita gente pode ouvir assim, né, assim, mas eu fumo ali e não trago, né, eu fumo charuto, porque daí o charuto eu acabo não tragando e tudo mais, né, mas quando a gente faz o uso de qualquer substância aí, para você poder gerar fumaça, você precisa de calor. Então, todo cigarro ali, tanto o cigarro eletrônico, ele gera ali uma resistência que gera temperatura, e quanto também o cigarro convencional, charuto ou qualquer outro tipo de cigarro de palha, qualquer outra coisa ali que eu faço utilização, ele tem um fogo que vai gerar um ar em altas temperaturas, né? Esse ar em altas temperaturas, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba lesionando o epitélio das minhas vias aéreas, tanto as vias aéreas inferiores, no caso de pulmão, quanto nas vias aéreas superiores. Esse aquecimento dessas vias aéreas causa microlesões. Essas microlesões, conforme vai passando ali o tempo, aquilo cronicamente, aquilo eu vou estimulando basicamente mitose, multiplicação celular para substituir aquelas células lesadas. E isso é quase que jogar dados aleatórios que aumenta muito mais a minha chance de desenvolver um câncer. Toda vez que uma célula sofre mitose, aquela célula está sujeita a sofrer uma mutação genética e aquela célula normal, que seria uma célula epitelial normal, se transformar numa célula oncogênica, né? Uma célula que pode gerar, ali no caso, ali, um câncer também, né? E além do que, você vai ter também, como a professora Dani disse, né? O aumento da produção de muco também nos brônquios, né? Que faz também na causa da bronquite crônica, que também é uma das tipos de DPOC. DPOC tem
do que ela falou, enfisematosa, né, que é a destruição dos alvéolos, e a bronquite crônica, que é a diminuição do raio do brônquio, dos brônquios, né, que acaba causando o quê? O aprisionamento de ar no pulmão também da pessoa. Ela não consegue daí expirar o CO2, então ela acumula CO2 e ela fica com ar velho, imperinsuflado, imperinsuflação pulmonar, né? E fica com ar velho, vamos dizer assim, um ar velho, aquele ar que já era para estar lá no ambiente e está preso dentro do meu pulmão. Sim. Cheirando vários danos, né? No organismo como um todo. Sim. Então, e o Bruno falou uma coisa que a gente também tem que ponderar, a questão dos fumantes passivos. Em relação ao cigarro eletrônico, tem pessoas que falam, mas o cigarro eletrônico pode ser liberado em ambiente fechado. Só que não, né? Aquela névoa, aquele aerosol, aquelas partículas, elas estão saindo naquela névoa, aquele vapor líquido. E pode sim adentrar as vias aéreas de quem está do lado. E realizar as mesmas complicações como quem estava fumando, certo? Sim, e pode levar a várias doenças, inclusive até a morte, né? O fumante passivo. O fumante passivo ele pode ter tudo que o fumante ativo tem, né? Sim. Porque ele inala da mesma maneira, né? Podemos dizer. Quase a mesma quantidade. Sim, ele também está suscetível a ter essas doenças, ele também está suscetível também a ter o câncer. Ok. E as doenças cardiovasculares, professor Bruno, também está relacionada ao uso da nicotina? Exatamente, né? A nicotina, né? O que ela acaba fazendo? Lembra que eu falei para vocês ali que a nicotina simula um neurotransmissor no sistema nervoso central? Essa nicotina, ela estimula a atividade simpática do meu sistema nervoso, né? Atividade lá adrenérgica. Então, quando ela faz isso, né? No sistema simpático, no sistema cardiovascular, ela gera o quê? Ela gera aumento da frequência cardíaca, aumento da força de contração do coração, então o coração vai fazer mais força, e ela gera também lá nas minhas artérias, né, ela gera uma vasoconstrição arterial. Isso causa o quê? Uma resistência maior à passagem do sangue pelas artérias, né? E esse sangue, ele passando com mais velocidade, com mais força pelas minhas artérias, acaba gerando dano naquela parede endotelial, que é a parede que fica em contato da artéria, contato com o sangue. Você imagina, no sangue eu tenho ali uma suspensão de células no meio líquido, e aquelas células gerando mais velocidade, elas vão raspando, vamos dizer assim, o endotélio e gerando lesões. Onde eu tenho aquelas lesões, eu tenho o quê? Uma probabilidade maior de acúmulo de placa de aterosclerose. E vai formar ali um trombo naquele local, placa de aterosclerose. O cigarro também, a nicotina também, ela acaba gerando um aumento do estado trombolítico, que a pessoa fica com uma chance maior de formação de trombos. Então, ela aumenta a chance para ela ter trombose venosa profunda, ela aumenta a chance para ter um infarto agudo do miocárdio, um AVC isquêmico, né? Por causa dessas lesões que acabam acontecendo ali. O cigarro também, ele está envolvido no estado ali oxidativo das moléculas também de colesterol, aumentando a porcentagem daquele colesterol lá do LDL, que é aquele colesterol chamado ruim, e diminuindo também a concentração do HDL, que é aquele colesterol que ajuda a retirar o LDL do fígado. Então você tem um estado hiperlipídico, você tem aumento também do nível de triglicéridos, você tem uma vasoconstrição, que gera ali um aumento da pressão arterial e aumento do esforço cardíaco, e, consequentemente, você vai gerar também, né, um aumento ali do esforço cardíaco, indo menos sangue para o coração, porque a artéria do coração coronária vai estar com vasoconstrição. Sim. E a nicotina ainda, quando ela é, vamos dizer assim, ela é aspirada ali pelo meio do cigarro, pelo via pulmonar, ela atinge todos esses efeitos em menos de 1 segundo. Mais rápido até do que se ela fosse injetada diretamente na via venosa, onde ela levaria pelo menos 4, 5 segundos para começar os seus efeitos. Então, assim que você colocou o cigarro na boca, você aspirou, deu a primeira tragada, instantaneamente já aconteceu todos esses efeitos no sistema circulatório, né? E uma outra coisa também que acho que é importante falar, que as pessoas aqui que são jovens, né, maioria, esse processo de vasoconstrição, ele não é apenas quando usa o cigarro. Você tem, na verdade, tem uma enzima que a gente tem em todas as nossas artérias que chama óxido nítrico sintase. Essa óxido nítrico sintase, ela produz o óxido nítrico, que ela é uma substância vasodilatadora. Essa substância está diretamente relacionada, né, para você diminuir, promover uma vasodilatação, né, diminuir a pressão arterial para o exercício e tudo mais, só que na função sexual tem uma importância muito grande, principalmente no homem, né?
que ela está relacionada principalmente, eu preciso ter essa vasodilatação ali nas artérias penianas para permitir a ereção. E quando você fuma, você diminui a concentração dessa óxido nítrico sintase. E você vai ter menos óxido nítrico para, por exemplo, para você ter uma ereção duradoura ou até acontecer a ereção. E aí a pessoa que fuma, ela vai, consequentemente, pode ser não agora, daqui a pouco, tal, depois de um tempo, mas alterações ali da função sexual dessa pessoa também, causada pelo efeito da nicotina. Olha aí. Né? Assim, tudo que a gente falou sempre vem escrito, sempre é postado muitas vezes, né? Os efeitos que a nicotina ocorre no nosso organismo, tudo mais. Porque mesmo as pessoas sabendo disso tudo, elas ainda procuram fumar. Ainda procuram cigarro, procuram. Então, são aqueles fatores, né, que eu falei para vocês, psicossociais, Sim. de você estar inserido no meio onde as pessoas fumam. E, gente, as campanhas antigamente do cigarro, hoje em dia não tem muito campanha, né? Hoje é bem proibidão, assim, ter campanha de cigarro. Mas antigamente eles colocavam como as pessoas mais ricas, mais glamurosas, né? Bem de situação, fumavam. Sim, nos filmes também. Nos filmes, todo mundo o tá herói, fumando. certo? Fumava. Até o vilão, que era também almejado às vezes, também fumava. Então, acaba que isso era inserido pouco a pouco nas mentes, né? E essa campanha, ela ainda existe de forma subjetiva, né? Nos filmes. E acaba que chama a atenção da garotada jovem, né? Dos adolescentes. E além desses fatores também, do psicológico, do social. Você tem aquela que, vamos dizer assim, né? Onde que estava inserida a propaganda do cigarro? Fórmula 1. Tipo assim, que moleque que não quer ser piloto de Fórmula 1, que tem um sonho de ser piloto de Fórmula 1. Acho que agora foi interrompida, agora proibido há poucos anos a vinculação de cigarro no carro de Fórmula 1. Até quando era proibido, eles colocavam cores ali, na Ferrari, por exemplo, acho que foi o patrocínio da Marlboro, eu acho que saiu em 2021. Eles nem poderiam escrever Marlboro, mas eles colocavam um emblema igualzinho do Marlboro no carro, sem precisar nem colocar o nome. Mas quem fazia o maço de cigarro com o carro da Ferrari. Você tinha essa questão. Filmes de Hollywood. Você pega lá quase todos os filmes lá para dar aquele charme, né? Aquela pessoa que é sedutora, para conseguir aquela atriz bonita, mocinha. Aqueles atores estão fumando. Sempre tem o cigarro. Então, vamos dizer assim, você tem essa questão aí que o cigarro é glamouroso, que o cigarro te deixa mais interessante, que o cigarro vai colocar você num aspecto ali social ali superior àquela pessoa ali que não fuma, né? Sim. Hoje em dia, com essa proibição da propaganda velada, aí você começa a migrar para essas questões de cigarros saborizados, né? Sim. Com gostinho de menta, com cheirinho gostoso, que na verdade é uma maneira de você estar renovando esse público, né? É uma indústria, querendo ou não, que tem provavelmente os melhores marqueteiros, vamos dizer assim, que existem aí dentro do mundo do marketing, para continuar o quê? Eles são proibidos de tudo, praticamente, de fazer propaganda. Então eles têm que se reinventar ali, fazer um marketing dele de qualquer maneira. Sem falar que esses aromatizantes, eles possuem também substâncias alergênicas. Substâncias que dão coceira, irritação na garganta, na nasofaringe, nas vias respiratórias. Mas isso a pessoa vai sentindo ao decorrer do tempo, ele com um pigarro aqui, com uma coceira ali, e elas acabam não percebendo tanto, né? Sim, uma pergunta aqui. Os efeitos do cigarro eletrônico, eles demoram para surgir mais do que o cigarro convencional? Porque, sim, ele tem uma quantidade de nicotina menor que o cigarro convencional. Posso responder? Pode responder, professor, fique à vontade. Ele, na verdade, vamos dizer assim, até quase que ao contrário. O cigarro eletrônico ele vai desenvolver mais rápido os efeitos nocivos ali das substâncias do que até o próprio cigarro convencional. Isso por quê? Geralmente eles são diluídos ali em óleo, né? Várias substâncias oleosas. Se você pegar aquela substância, você vai ver que ele é uma substância extremamente oleosa, com óleo. Esse óleo ele não desaparece, esse óleo ele vai para parar ali na parede do meu pulmão. Né? E aquela substância, junto ali com o formaldeído que é liberado, junto com outras substâncias tóxicas, grudam na parede do meu pulmão.
Quando elas grudam na parede do pulmão, essas mesmas substâncias, qual que é o problema delas? Elas inibem os macrófagos, que são as células de defesa que eu tenho no pulmão, de fagocitar, que seria o quê? Eliminar as substâncias. Então elas começam a aderir. Só que gera uma inflamação aquilo. E como elas não são fagocitadas, gera uma inflamação crônica persistente naquele local, que causa aquela doença chamada, também qual é o nome dela, que é relacionada diretamente com o uso do cigarro eletrônico. EVALI, né? Que causa essa doença chamada lá EVALI, que é por causa dessas substâncias oleosas que são aderidas na parede do cigarro. E ainda na parede do pulmão, exatamente. E ainda aqueles cigarros eletrônicos que são ainda à base de THC, né, da substância do princípio ativo, lá da substância psicoativa da maconha, eles ainda são piores ainda do que a substância ali da nicotina. Porque eles têm ali na sua diluição, acho que essa é uma substância chamada acetato de vitamina E. Mas falar vitamina E é bom, né? Não. Não, a vitamina E não é bom. Esse acetato de vitamina E, ele é uma das principais moléculas que geram aquele EVALI. Praticamente, sim, a cada 10 pessoas que têm esse EVALI, 9 utilizavam o uso de cigarro eletrônico com o princípio ativo do THC ali da maconha ali, que é a substância psicoativa da maconha. E ainda, então, esses aí falar que a maconha é mais natural, não tem nicotina e tal, é uma enganação danada, principalmente quando você compara ali com o cigarro eletrônico de nicotina com o do THC. Ou seja, traz prejuízos para o organismo do mesmo jeito. Da mesma maneira. Piorando às vezes mais, né? Não, o de THC ainda é o pior que tem. O de THC é o pior que tem. Como que esse vício ele funciona no nosso cérebro? Como que ele é acionado? Quando ele já sente o gosto do cigarro, quando ele sente o cheiro da fumaça, esse vício já é acionado no nosso cérebro? O vício ele vai ser pela nicotina. O que causa, as outras substâncias que tem no cigarro, que são maléficas, alcatrão, dióxido de carbono e tudo mais, elas não causam dependência. A única e exclusiva dependência é pela nicotina. A nicotina é a substância que causa dependência. Por aqueles fatores lá que eu falei ali anteriormente, por causar uma liberação de dopamina no meu cérebro. E quando eu não tenho essa liberação de dopamina, eu vou sentir efeitos colaterais, né? Fome, inquietação, nervosismo, raiva, esses problemas. Então a pessoa está sentindo isso, ela vai fazer o quê? Para cessar esse sentimento, ela vai fumar um cigarro. Sim. Aí ela fuma um cigarro, aquilo acabou por um tempo. Aí quando todos os cigarros ali a nicotina daquele cigarro foi metabolizada, vai voltar aquele sintoma. Aí a pessoa fuma mais um cigarro. E aí ela vai num ciclo ali, 20, 30, 40 anos aí que a pessoa fica fumando. Mas eles acreditam muito, né, que o cigarro eletrônico ele vai tirar o vício da pessoa que fuma um cigarro convencional, né? Acreditam, foram feitos muitos estudos, né, foram provados várias vezes que não faz isso, que não muda, mas as pessoas continuam acreditando fielmente que se eu quero parar de fumar, eu tenho que comprar um cigarro eletrônico. E o SUS, ele tem um acompanhamento, professor Bruno, em relação a quem faz uso desses dispositivos, né, faz esse tratamento? Hoje a pessoa tem acesso ao SUS, né, essa questão aí eu quero parar de fumar, mas eu não consigo parar de fumar porque eu fico muito ansioso, fico nervoso, tenho medo de engordar, todos os efeitos colaterais que as pessoas falam aí quando querem parar de fumar, né? É só você chegar hoje numa UBS, né? Conversar lá, fazer uma consulta, não precisa nem consultar com um médico, consulta com a enfermagem, então sempre vai estar lá, qualquer UBS vai ter uma enfermagem lá, né, de plantão, trabalhando ali, fazendo o seu horário. E vai passar por uma consulta e vai te encaminhar para o tratamento ali para você cessar o hábito de fumar, né? Que geralmente consiste do quê? Uso de adesivos, de nicotina, né? E o remédio bupropion, o cloridato de bupropioma. Eu tenho o nome dele aqui. Bupropioma, acho que se eu não me engano. É isso mesmo. Bupropioma, né? Que é um medicamento que ele diminui vamos dizer assim, essa dependência da nicotina, né? Ele é um medicamento que, em outra dosagem, né, ele ajuda no tratamento de depressão, que a depressão também é a falta dessa dopamina. Então, vamos dizer assim, esse medicamento provavelmente ele aumenta esse nível de dopamina e a pessoa sente menos os efeitos da ausência do cigarro. Aliado com
os adesivos de nicotina. Mas a nicotina também, vou usar adesivo de quero parar de fumar por causa dos malefícios da nicotina. Então, por que eu vou usar adesivo de nicotina, né? O adesivo de nicotina, ele tem uma liberação extremamente controlada, né? Pelo adesivo ali, dura 24 horas, então aquela concentração de nicotina que está ali é liberada no período de 24 horas, então numa concentração bem controlada, que vai também amenizar esses efeitos, né? Só que você não vai ter todos os outros efeitos, todas as outras substâncias que tem no cigarro. Você não tem o alcatrão, você não tem o enxofre, você não tem o dióxido de carbono. No caso do cigarro eletrônico, você não vai ter aquelas outras substâncias lá, que é o caso do formol. E utilizando o adesivo, você consegue diminuindo as doses gradativamente até que seu corpo volte a produzir dopamina, né, de maneira igual que ele produzia antes de você cessar o hábito de fumar, né? E uma outra coisa, acho que eu até acessar aqui, né? Quando a pessoa fuma, né, ela tem, o homem ele tem cerca de 3 vezes mais chance de ter infarto agudo do miocárdio, né? Cerca acho que de 80% do óbito de homens abaixo de 65 anos é por causa do cigarro. E quando você para de fumar, no primeiro ano esse risco cai pela metade, e após 10 anos que você parou de fumar, você tem os mesmos riscos de ter um evento cardiovascular, um infarto, alguma coisa ali, um AVC, com a pessoa que nunca fumou. E na questão do pulmão também você reduz também muito a chance é menor, né? No pulmão os efeitos geralmente são mais duradouros, né? Você não acaba tendo um pulmão igual na pessoa que nunca fumou, né? Se você fumou, você vai ter esse prejuízo no pulmão, mas você diminui muito a chance de você ter um câncer. Se você desenvolver, né? Você desenvolver. Existe também a terapia cognitivo-comportamental, que é um grupo de pessoas, né, que se reencontram, que se reúnem junto com um terapeuta para que eles consigam cessar a dependência psicológica do cigarro, do tabaco, que vai auxiliar a pessoa a procurar sanar essa dependência com outras coisas, outras atividades prazerosas também. E isso ser diariamente, dia a dia, com tarefas de casa, para que ele consiga se habituar a viver sem o vício. Tentar tapar aquele buraco que eu falei para vocês, sem o vício, com outras coisas. Qual que é o papel do fisioterapeuta nesse cuidado pós-uso do cigarro eletrônico? Pós o uso do cigarro eletrônico? Ou durante também. Ou durante? Bom, Tratamento. Ensina o tratamento. Qual que é a tratamento. função do fisioterapeuta durante esse tratamento? Então, a gente tem que verificar o que ele tem de consequências, o que ele tem de sequela já devido ao uso contínuo, né? Se é uma desordem respiratória, nós iremos realizar a reabilitação respiratória, mas vai ser tudo ineficaz se ele não cessar o tabagismo. Nosso principal papel como fisioterapeuta, como profissional da área da saúde é a prevenção. Certo? Nós atuamos hoje, né, nas UBS, Unidades Básicas de Saúde, para isso. Nós precisamos firmar campanhas longas, campanhas de conscientização, campanhas nas escolas, principalmente nas escolas, né? É lá que está o público-alvo principal do tabagismo e dos cigarros eletrônicos. Então, o nosso papel principal é orientar essa população jovem, levar campanhas explicativas, levar demonstrando quais são os aspectos no organismo, né? O kit psicológico também vai reagir e fazer isso constantemente, firmar campanhas preventivas. E vocês têm alguma dica, né, para deixar para os nossos jovens que estão assistindo em relação ao uso, né, desses dispositivos, os riscos? Agora é a vez de vocês. Bom, gente, a minha dica é se informar. A gente tem que buscar conhecimento daquilo que nós estamos adquirindo, né, daquilo que nós estamos consumindo. Infelizmente, essa dica não vai só para os jovens, mas vai para os pais também. Sim. Pais, olhem mais para os seus filhos, vejam o que eles estão fazendo, com quem eles estão andando, porque é algo assim que tem para todo lado. Tem na internet para comprar, tem pessoas que vendem em esquinas, certo? Tem a pessoa que sai vendendo nas esquinas o cigarro eletrônico ou o conhecido do amigo
tá vendendo e você vai comprar, você vai adquirir, porque não pode ser comercializado no Brasil, é proibido. Sim. Então, é importante agora, no âmbito familiar mesmo, essa nossa súplica. É importante a família analisar com quem o adolescente está andando, qual é o comportamento dele, certo? E os sintomas são evidentes. A gente sabe quando uma pessoa está inalando nicotina, né? Ela tem aquela tosse secretiva, tem o hálito de cigarro, né? De tabaco, tem o cheiro também, impregna nas roupas. Então, acredito que a gente tem que ficar de olho nessa parte aí. Isso aí. Mas também tem que ficar muito de olho nos pais, né? Porque a gente conversou com alguns adolescentes que fumam hoje em dia, e eles fumam porque viu os pais fumando, aí os pais brigam com ele falando para não fumar e continua fumando. Também. Vai muito também da consciência do jovem, né? Por exemplo, na minha casa, meu pai e minha mãe sempre fumaram. E meu irmão hoje fuma, né? Eu tenho um irmão e ele fuma. Eu nunca fumei. Vai muito de consciência também. Acredito que eu fui muito bem informada também nas escolas, por amigos, né? O grupo que eu escolhi participar, não sendo mais os grupos de festividade, enfim, eu acredito que o ambiente social e tudo isso me moldou. Mas existem jovens que não têm essa oportunidade que eu tive, né? Tem ali os pais que fumam e ele só vai seguir os pais, eles não têm informação de fora. Enfim, não sei, né? É uma coisa pra gente pegar como pauta. Se você não fuma, né, não vai pela cabeça de outras pessoas aí que te ofereçam cigarro, né? Muda de ciclo de amizade, arruma outros amigos, né? Se essa pessoa ficar te forçando. E se você já fuma um pouquinho, né, tenta cessar isso daí, diminuir o máximo possível, gradativamente, porque isso só vai te trazer malefício aí pro custo financeiro, dinheiro você vai gastar, Sim. Danos à saúde, que é uma coisa que não tem que vai fazer você gastar tá mais dinheiro lá na frente. Mais dinheiro também, né? E que você vai ter só benefícios caso se você quer se sentir bem-estar, quer se sentir bem, faça atividade física, que você tem a liberação de dopamina da mesma maneira, sem nenhum outro efeito colateral. Na atividade física não tem nenhum efeito colateral. A melhor coisa que tem para você fazer, faça isso. Sim, na dúvida, não comecem. Sim. Não vai pela cabecinha da amiguinha. Aquela coisa, eu não vou usar porque vai que eu vicio, né? Então não comecem, porque realmente você vai viciar. Gente, antes eu vou tirar uma dúvida aqui rapidinho. O narguilé, né? Ele não é um cigarro convencional, ele não é um cigarro, vamos falar, eletrônico. Isso, ele não é eletrônico. Ele é muito próximo do cigarro convencional porque ocorre também a queima da nicotina, né? Mas ele faz mal da mesma forma? Sim, com certeza, né? Ali ainda a gente tem, o narguilé, ele gera fumaça, né? Nós temos também o monóxido de carbono ali presente também. Sim. Então, sim, faz mal da mesma forma. Você ainda não tem o filtro, que o cigarro convencional tem um filtro ainda. Ele é a substância que você acaba inalando de uma maneira muito mais agressiva, né? Fumaça muito mais outras substâncias tóxicas ali. Tem muito mais alcatrão, tem muito mais monóxido de carbono do que o cigarro convencional, o narguilé. Então ele acaba até acelerando, até sendo até um pouco mais prejudicial. Além do que o narguilé é algo que você fuma compartilhado, né? Ainda mais no período aí pós-pandemia e tudo mais, né? Sim. A chance de se uma pessoa da roda ali que está fumando tá resfriado, tá com uma gripe, pneumonia, até covid mesmo, qualquer outro tipo de doença transmissível pela saliva, né? Vamos dizer assim, aquela doença também pode ser transmitida para você. Além de você ter o efeito do cigarro, você pode se contaminar com outra doença ainda ali, transmissível, nesse caso. Infecciosa transmissível. Então é isso, gente. Vamos terminar nossa live por aqui, o nosso podcast. A gente queria agradecer muito pela presença de vocês, tanto da senhora, professora Daniela, tanto do professor Bruno. Foi muito importante vocês aqui hoje para nos ajudar, tirar nossas dúvidas, né? Queria agradecer muito vocês. Gente, muito obrigada. E a Sabrina já disse tudo, né? E é isso. Então, gente, a gente termina por aqui o nosso podcast. E fiquem ligados no próximo, que o próximo podcast é o uso excessivo de álcool por jovens e adolescentes.